transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. E ele começou, há 18 anos atrás, por causa de uma fase de restauração da nossa igreja. Nossa igreja passou por um período de muitas dificuldades, muitas tristezas, muitas lutas, muita oposição, muita perseguição. Coisas muito difíceis aconteceram na época. E depois disso ter sido superado pela bondade de Deus, ter ficado para trás, nós estávamos muito tristes e marcados e bem desanimados depois de tantas batalhas e ataques e agressões, e foi muito difícil. E quando passou essa fase então, e nós cansados e tristes, então nós decidimos, olha, vamos fazer um dia para marcar o fim disso, o dia da alegria, para nós nos alegrarmos, não só nos alegrarmos porque tem uma piscina aqui, ou tem bastante comida, ou porque tem uma quadra, mas nos alegrarmos reconhecendo que o Senhor nos restaurou a sua igreja, né? A sua igreja, uma igreja pequena, com lutas, com dificuldades, né? E ainda sofrendo ataques assim tão pesados de falsos cristãos, de falsos membros, né? De falsos crentes ali, ataques internos, né? Além dos ataques externos, e o Senhor restaurou e ajudou e socorreu. Então fizemos esse dia, o dia da alegria, para marcar isso. Então o objetivo hoje de estarmos aqui é esse. Não é só desfrutarmos do espaço como um passeio qualquer. Não. Nós estamos aqui juntos dizendo ao Senhor, com esse gesto de nos reunirmos e cantarmos, estudarmos a Bíblia e nos divertirmos juntos aqui, temos um tempo de congraçamento juntos, fazemos uma festa juntos. Nesse sentido, é uma festa espiritual, é uma festa teológica. Com esse gesto de estarmos aqui, estamos dizendo, Senhor, nós estamos felizes na sua presença. Nós estamos felizes diante do Senhor. E estamos alegres, e essa nossa alegria é uma espécie de gratidão ao Senhor pela sua restauração. Porque se hoje estamos aqui numa igreja viva, numa igreja serena, numa igreja tranquila, numa igreja pacífica, numa igreja em que o Senhor atua, se estamos vivenciando isso, estamos vivenciando isso porque o Senhor nos socorreu e o Senhor nos ajudou. É por isso que estamos aqui hoje. Lembrem-se, estamos alegres hoje porque o Senhor restaurou a nossa igreja. E a nossa igreja tem sido uma bênção para todos nós. Ela poderia não existir mais. Ela poderia ter chegado num ponto de declínio, tantos erros e pecados, que ela poderia simplesmente se extinguir, como tem acontecido com muitas igrejas. Mas o Senhor nos protegeu, nos preservou, e a nossa igreja está aí de pé. Então essa é a razão do dia da alegria. É um dia de gratidão a Deus pela sua restauração. Irmãos, nós sempre fazemos essa reflexão breve para que você possa aproveitar seu dia. E sempre que nós paramos para pensar sobre o dia da alegria, nós voltamos os nossos pensamentos para louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na vida da sua igreja. E certamente, se eu perguntasse para você algumas razões pelas quais você louva a Deus, nós ficaríamos aqui a parte da manhã ouvindo diversas razões particulares que cada um de nós tem. Mas, se você tivesse que dizer numa palavra, ok? Numa palavra, talvez completando uma frase, se eu dissesse assim, a Igreja Batista Redenção e aí você fosse dizer uma palavra, uma qualidade da nossa igreja, como é que você completaria essa frase? Vamos fazer um exercício aqui rápido, tá bom? Então, a frase é, a Igreja Batista Redenção e aí o que você vai dizer? Vamos lá, quem quer falar? Igreja bíblica. Bíblica. Vamos colocar só uma palavra, só bíblica.
amorosa, abençoada. amorosa, Igreja Batista da Redenção é uma igreja amorosa. Quem mais? Alguém falou mais alguma coisa? É uma igreja viva. Ok? Uma igreja sincera, É uma igreja sincera. alegre. É uma igreja alegre. Igreja que pega a verdade. É uma igreja que pega a verdade, aí completando o que o Abraão falou, é bíblica. unida, É uma igreja unida. O que mais? Tá bom? Bastante qualidade. Bíblica, amorosa, amada, viva. Quantas coisas bonitas. E nós precisamos olhar para todos esses adjetivos e vamos deixá-los guardados por um instante para pensarmos sobre isso. E para que a nossa igreja continue sendo tudo isso que vocês disseram, nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual para que ela sempre permaneça assim. Por isso, a minha reflexão hoje é lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. O texto é longo, eu não vou abordar tudo, nós não teríamos condição de fazer isso numa manhã, precisaríamos de muito tempo para olhar. Então vamos me concentrar num verso só. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao verso 22, é o bloco que eu vou falar. Alguns acreditam que trata-se da pior igreja do Novo Testamento. Há divergências em relação a isso. O texto fala sobre a igreja de Laodiceia. Não igreja batista de Laodiceia, tá bom? Só a igreja de Laodiceia. E alguns comentaristas dizem que foi a pior. Outros dizem que a pior foi a de Corinto. Mas enfim, para nós não importa aí quem é que vai ganhar isso. O fato é que o Senhor Jesus orienta João a escrever uma carta para essa igreja. E ele faz duras críticas para essa igreja. E enquanto ele tece as suas críticas, a exortação dele visa a reprovar uma conduta de vida, o estilo que a igreja de Laodiceia tinha adotado a partir da cidade, como a cidade vivia. A igreja adotou valores e por isso foi fortemente condenada por Cristo. Entre as 7 cartas do livro de Apocalipse, Laodiceia não recebe nenhum tipo de elogio do Senhor Jesus. Ele só recebe críticas. Então eu vou me concentrar especificamente no verso 17. O nosso tempo vai ser breve. Eu só quero situar você, tá bom? Então aí não precisa ainda se concentrar na leitura. Eu só vou situar você para que eu possa falar. A igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, foi fundada em 253 anos antes de Cristo, por um rei sírio chamado Antíoco II. Acredita-se que a cidade tenha recebido o nome da sua esposa, o primeiro nome da sua esposa, Laodice. E aí então ficou famosa por causa disso. Era uma cidade extremamente próspera. A Laodiceia, aqueles que entendem um pouco de geografia bíblica, ficava na Ásia, ok? Mas hoje seria a moderna Turquia, a região da Turquia. E essa região, na época em que a carta chegou, era uma região, principalmente a cidade de Laodiceia, muito rica, porque a cidade ficava no entroncamento de estradas ali da Ásia Menor. Então as pessoas passavam por ali, elas tinham que fazer câmbio com o dinheiro, as questões jurídicas debatidas na região, muitas vezes os fundos eram depositados nos bancos da cidade. Então a cidade se tornou próspera. A cidade também era rica porque eles tinham uma forte indústria farmacêutica na sua cidade. Era cultuado um deus lá chamado Esculápio. E a cidade desenvolveu uma pastilha pequena que, dissolvida em água e aplicada nos olhos, ajudava que os olhos das pessoas que constantemente estavam inchados ficassem melhor. Então eles começaram a não só fazer isso para a cidade, mas a vender, e se tornaram ricos por causa disso. Uma outra fonte de riqueza, então a primeira é bancos, a segunda a indústria farmacêutica, a terceira fonte de riqueza era a indústria têxtil. Na cidade, a cidade se tornou famosa por causa da sua técnica de tingimento das roupas. Especialmente quando tingiam partes da roupa em preto. E isso fazia, as pessoas não gostavam muito de colocar ou de usar, não é que não gostavam, não era fácil utilizar roupa branca. Ainda hoje, quando alguém usa roupa muito branca, qual uma das dificuldades que a roupa branca traz? É a transparência, suja muito, assim por diante. Então eles desenvolveram uma técnica de tingimento e também usavam lã preta, fizeram roupas que escondiam, não deixavam eles à mostra. Então eles ficaram ricos com isso. Indústria têxtil, bancos e indústria farmacêutica, tá bom? Guarda essas 3 informações, são importantes. Além disso, uma outra informação importante é que a cidade ficava num nível
em relação ao nível do mar, a 158 metros. Isso é importante também, na hora que você estudar tudo, mas guarda essa informação aí. Ela ficava a 158 metros do nível do mar. Não era muito alto, ok? Próximo dessa cidade existiam mais outras duas. Uma delas aparece na Bíblia, que é a cidade de Colossos, ficava a 470, e a cidade de Hierápolis a 516 metros, bem mais altas do que a cidade de Laodicea. E essa cidade, apesar de ser muito rica, muito mesmo, muito próspera, elas tinham a dificuldade de não ter acesso tão fácil à água. E por causa da sua riqueza, vocês já ouviram aquele ditado de quem é rico não pede, ele faz o quê? Compra, outros fazem o quê? Manda buscar. E eles eram ricos, eles falaram, se o nosso problema aqui é água, nós vamos mandar buscar. Onde tem? Eles descobriram que a oeste estava a cidade de Hierápolis, e de lá eles mandaram fazer dutos, canos, trazendo água que saía quente daquela cidade. Uma água brotava com uma temperatura elevada. Eles trouxeram água quente para a cidade. Eles foram até Colossos e descobriram que lá tinha água fria. Eles fizeram dutos trazendo água fria de lá para a cidade também. Então, basicamente, eles desenvolveram o conceito moderno que você tem na sua casa hoje, quando você era no banheiro, do misturador. Você abre uma torneira, tem quente, você abre a outra, tem fria. Você acha que é a Deca que inventou isso, mas isso aí é muito antigo. Tá lá, eles fizeram. E eles são ricos, eles falam, manda buscar água, o nosso problema é esse, vamos buscar. Rico muito por causa da sua extrema riqueza, no caso da cidade, os crentes daquela cidade começaram também a se tornar prósperos. Porque, num contexto de perseguição, como é que aquela igreja se tornou próspera? Acredita-se que os crentes de Laodiceia tinham aderido o culto ao imperador. E por causa de... eles tinham que ir lá e queimar incenso e dizer, César é o Senhor. E os que não faziam isso eram perseguidos, perdiam seu comércio, perdiam bens, podiam ser presos. E assim, eram traidores. E muitos crentes pagaram o alto preço. Outros, acredita-se que os crentes de Laodiceia não. Para serem prósperos, certamente eles estavam envolvidos naquilo que eles olhavam e falavam, não é uma adoração real a César, é só uma adoração social. Eu amo a Jesus de coração, mas cumpro os meus deveres sociais adorando o imperador. E por isso não eram perseguidos, e se tornaram ricos também. Então você vê o problema. Aí Jesus se apresenta para essa igreja, no começo ali do verso 14, dá suas credenciais, dizendo, olha, eu sou o princípio da criação de Deus, dizendo que ele é o originador da criação, ele dá origem a tudo isso. Só de passagem, cuidado com esse texto, uma vez um testemunho de Jeová me abordou e falou assim, eu posso provar que Jesus não é Deus. E ele falou, posso provar biblicamente. Eu falei, como? Ele citou esse texto. Olha aí, Jesus é o princípio da criação de Deus. E nós sabemos que Deus não tem o quê? Princípio e não tem fim. É óbvio que o texto não está falando que Jesus foi criado no princípio. Só está falando que ele é o princípio de tudo que existe. E aí você vai olhar para João e ver que é ele que criou, tranquilo, tá bom? E aí Jesus mostra suas credenciais, ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. E chama a atenção dizer isso para a igreja, porque a testemunha, uma testemunha, ela deve narrar os fatos que ela vê, ela não pode inventar. E Jesus diz, eu sou uma testemunha, vou narrar o que eu estou vendo, o meu testemunho é fiel e verdadeiro. Então tudo que ele vai dizer da igreja é fidedigno, é digno de confiança. E ele começa a falar com a igreja, ele diz o seguinte, olha, vocês não são nem quentes e vocês não são nem frios. Quem dera vocês fossem ou frio ou quente, mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ao dizer isso aqui, como eu falei, o nosso tempo é curto, precisaria bastante tempo para ligar, mas eu vou explicar bem simples, tá bom? Jesus está fazendo aqui, usando o problema que eles tinham na cidade para explicar um problema que estava acontecendo na igreja. Vocês lembram que eles precisavam de água e mandaram buscar? Água quente de Hierápolis, água fria de Colosso, os dutos vinham. E o que acontecia com a água que saía muito quente de Hierápolis? Ela vinha pelo cano, ela ia perdendo a sua temperatura, quando chegava na cidade ela estava morna. A água que saía geladinha de Colosso vinha também, o sol batia nos dutos, o que acontecia quando chegava aqui? Chegava morna. Não importa se eles buscavam água quente ou fria, a água sempre chegava morna. E isso causou muita irritação nos habitantes da cidade. É certo que nem sempre a água morna produz em todas as pessoas vômito, ânsia de vômito. Mas nós sabemos que é um dos processos usados para provocar esse tipo de coisa. E é provável
John MacArthur cita isso, outros comentaristas citam isso, que algumas pessoas insistiam em provar ou beber daquelas águas mesmo assim, e isso provocava em algumas pessoas um tipo de ânsia, de repulsa. E Jesus pega esse problema da cidade e fala assim, olha, o que a água produz em vocês, vocês produzem em mim. O estilo de vida de vocês traz para mim a mesma reação que vocês têm ao beberem um tipo de água morna. E Jesus não está dizendo com isso, normalmente quando você olha para esse texto, é muito comum você falar, olha, crente bom é o crente quente. O frio, aí não, o frio nem é crente, é incrédulo e tudo mais. Mas no texto, Jesus parece não condenar o frio. Ele diz assim, quem dera, em algumas versões foram traduzidas, como eu gostaria que vocês fossem frios ou quentes. O que eu não quero é que vocês sejam é morno. Então nessa comparação que ele está fazendo, o problema está aqui, tá bom? Se concentra só no morno. Eles haviam perdido, assim como a água perdeu a sua propriedade térmica, eles haviam perdido a sua utilidade para o que Cristo queria fazer. O problema da igreja de Laodiceia é perderam a utilidade deles. Muito bem. E aí então, dado esse contexto, eu vou falar rapidamente três pontos que você precisa lembrar para que a nossa igreja continue sendo tudo isso que vocês falaram aqui no começo. Jesus diz assim para a igreja, 3 pecados que a igreja cometia, e nós temos que estar muito atentos para não cometermos esses mesmos pecados, porque senão os anos vão passar e o dia da alegria vai deixar de existir, se nós abraçarmos os pecados que Laodiceia praticava. Primeiro pecado, verso 17, abre lá sua Bíblia então, Apocalipse 3, verso 17. Primeiro pecado aparece aí na expressãozinha, ou nessas 2 palavrinhas, na minha versão estava em 2 palavras. Tu dizes. É assim que estão nas versões? Pois dizes. Você diz. Quem mais? Portanto dizes. Porquanto dizes. Seja como for aí, qual é o sujeito? É a segunda pessoa do singular. Algumas versões traduziram pela terceira. Você. Mas tu dizes. No grego é a segunda pessoa que aparece. Olha só. Primeiro pecado que a igreja tem que tomar cuidado é a soberba. Soberba é quando uma pessoa diz de si algo que está acima do que ela realmente é. É assim que é o soberbo. O soberbo olha para si, ele tem uma visão distorcida de si e ele diz de si mesmo muitas coisas. E aí você pergunta para uma pessoa, me fale sobre você. Por exemplo, não sei se... já li reportagens sobre isso. Pessoas que entram, criam um Facebook falso, ou entram em site de relacionamento e está lá, descreva um pouquinho como você é. Ou vai preencher o currículo, e a pessoa fala, fale um pouco de você. A pessoa senta lá e fala, alto, bonito, olha não sei o que e tal. E ela descreve. A foto é só um cinza, assim, tem uma interrogação, não aparece nada. E ela fala, sou isso, sou aquilo. Ou no currículo, fale sobre você. Alemão fluente, mandarim, e não sei o que. A pessoa sabe 2 palavras. O que ela está fazendo? Ela olha para si e tem uma visão distorcida. Uma das coisas muito simples de você ver isso, esses shows que as pessoas vão, não sei, esses programas de televisão que a pessoa vai lá para tentar ser cantor. Já viram isso? Ídolos, não sei se existe mais ainda. Eu me divertia quando vi esse programa. A pessoa entrava lá e falava, você canta? Eu falava, canto. Sou cantor, ó. Canta há muito tempo. Só pode, canta aí. Canta alguma coisa para o nosso deleite. A pessoa começava a cantar. O jurado olhava pro outro assim. Eu lembro num programa da Fafá de Belém, ela começou a rir. Ela não conseguia parar de rir. E a pessoa não parou de cantar. Ela cantava. Aí terminou e falou, você canta há muito tempo? Ela falou, desde jovenzinho eu canto. E quando você canta as pessoas gostam, a pessoa chora. Eu não sei o que acontece, toca tantas pessoas, ela chora. A pessoa falou assim, eu acho que não está tocando o coração não, está tocando aqui, a audição. Mas é uma visão distorcida de si ou não é? Aí a pessoa diz para ela assim, olha, você infelizmente não foi aprovado. Quantos saíam daquela sala furiosos, bravos, e falavam, esses candidatos, esses jurados não entendem de nada, eu sou muito bom, sou isso e aquilo. Uma visão distorcida de si. No caso da igreja de Laodiceia, Jesus fala assim, tu dizes, não sou eu, Jesus, que estou falando a testemunha, é você que diz algo de si mesmo. Cuidado com a soberba. Sabe a soberba?
no começo aqui eu perguntei algumas qualidades da nossa igreja. E aí nós ouvimos aqui, nós somos uma igreja bíblica, nós somos uma igreja amável, viva, somos uma igreja, que mais? Unida. Alegre, unida, perfeita. Olha, nós somos a igreja com os melhores pastores do mundo, nós somos a pastor, nós somos uma igreja humilde. Tu dizes, agora é a hora de eu pegar o texto. Tu dizes. O fato aqui, meus queridos, é o seguinte: eu não estou discordando de vocês que nós não somos isso ou não. Talvez alguns de vocês vão olhar para isso e falar, pastor, eu não tenho condição de avaliar a igreja nesse sentido, se nós somos assim, porque nós somos reunidos em 3 lugares e eu não conheço todo mundo. Então é muito simples, é fácil. Tudo isso que foi dito sobre a igreja amorosa, bíblica, viva, tal, se aplica a você individualmente? É você um crente bíblico? É você um crente vivo? É você um crente amoroso? É você... Essas coisas se aplicam a você? Porque se não se aplicam a você, você tem um pensamento soberbo. Tem pessoas que pensam assim, o fato de eu estar numa igreja bíblica me torna alguém bíblico. O fato de estar numa igreja viva faz com que eu também seja vivo. E não é verdade. Você pode estar numa igreja que pregue a verdade e você não estar seguindo a verdade. Você pode estar numa igreja amorosa e ser uma pessoa que não ama ninguém. E aí você olha, se alguém pergunta para você, como é a sua igreja? Você fala assim, lá na nossa igreja nós somos amorosos. Mas esse nós, quem incluiu? Você se incluiu. E quantas vezes eu posso imaginar alguém olhando e falar, é você que está dizendo isso. É você alguém que lê a Bíblia? É você alguém que ama os seus irmãos? É alguém que você que tem buscado santidade? Todas essas qualidades que nós falamos, que bonito ver isso na nossa igreja. Mas se é visto na sua vida, se não é visto na sua vida, e você só se vangloria de estar numa igreja assim, você é alguém soberbo. Primeiro pecado, para que o dia da alegria continue existindo e não pare, é que você tome cuidado para não desenvolver um coração soberbo. Tu dizes. Agora vamos olhar o que eles diziam. Jesus diz assim, tu dizes. O que aparece aí? Estou rico, em algumas versões, rico estou, mas eu vou citar aqui de cabeça a versão que eu conheço. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Era isso que eles diziam. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso nos leva ao segundo pecado. O segundo pecado é o pecado da autossuficiência. Então, se por um lado a igreja estava sendo soberba por dizer coisas que não eram verdade, ter uma visão elevada de si mesma e não correspondia, pelo outro lado eles olhavam para si e falavam assim, olha, nós somos ricos, em grego diz, e estamos sendo enriquecidos. Isso mostra que eles cultuavam o imperador, porque não estavam ficando pobres de uma forma. Somos ricos e estamos sendo enriquecidos em tudo, e não temos necessidade de coisa alguma. Isso é autossuficiência. É quando você olha para si e olha e fala assim, bom, eu estou rico, não preciso de nada. No caso de Laodiceia, o problema deles era a riqueza financeira. Era esse o problema da riqueza financeira da cidade, a riqueza financeira dos crentes, fez com que esses crentes olhassem e falassem, não preciso de mais nada, está tudo certo na minha vida. E eles eram ricos mesmo, gente. No ano 60 da era cristã, eu disse que ela foi fundada em 253 a.C. No ano 60, Laodiceia, depois acabou sendo abandonada aquela região, porque era constante o número de terremotos, muito forte. No ano de 60 da era cristã, a cidade foi destruída por um terremoto muito grande. E o Império Romano mandou dinheiro para reerguer a cidade. E os laodicenses disseram o seguinte, nós não precisamos, vamos reconstruir a cidade com dinheiro próprio. Isso é ser rico ou não? Muito rico. Sua casa sofre, cai. Michel Temer manda 100 mil para reconstruir sua casa. E você fala, não pode devolver, eu vou reconstruir com o meu dinheiro. Riqueza ou não? Riqueza. Não precisamos de ajuda nenhuma. Pode ajudar os outros. Nós temos condição. E isso levou a esse pecado da autossuficiência. Nós não precisamos de mais nada. Em suma, resumindo isso aqui, se alguém diz eu não preciso de mais nada, não preciso inclusive do quê? De Deus. E o grande perigo para a Igreja Batista da Redenção é sermos uma igreja bíblica, sermos uma igreja amorosa, tudo isso falando assim, não precisamos de mais nada.
Agora eu não preciso mais orar, porque eu estou numa igreja bíblica. Eu não preciso mais vigiar minha santidade. Eu não preciso ser fiel nos meus compromissos. Eu não preciso... Não. Estamos seguros, nós estamos numa igreja bíblica. Nós temos tudo. Não precisamos de mais nada. Isso aqui é o suficiente. Se eu perguntasse para você, fala os defeitos da nossa igreja. Cita aí um. Mais difícil aparecer, né? Espaçadores. Pouco espaço entre os bancos. O Norberto está citando um defeito aqui, o defeito. Falta de compromisso nos cultos de oração. Por que será que os cultos de oração de qualquer igreja são os menos frequentados? Sabe qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. Se você, em Bragança é terça, São Paulo e Atibaia acho que é quarta. É isso? São Paulo é quarta, Atibaia eu não sei. Quarta também? Você vai na segunda-feira no médico, o médico, você não frequenta o culto de oração por alguma razão, alguns são justificados, estão estudando e tal, mas há muitos que não frequentam sem nenhuma razão. Você vai no médico e aí ele te dá um resultado do exame, você abre e ele fala, você está com uma doença gravíssima. A doença que você tem não tem tratamento. Adivinha onde você vai estar na quarta-feira? Se abre às 7, 6 horas está no portão. Esse povo não vem orar, eu queria orar. Aí as pessoas vêm, os irmãos querem compartilhar, você fala assim, irmãos, vamos compartilhar, nós vamos orar. Vamos orar, nós queremos orar. Qual é o nosso problema? Nós temos uma tendência de orarmos, buscarmos a Deus na hora que o negócio aperta, não é? Mas quando tudo está bem e nós não precisamos de coisa alguma, porque estou rico e abastado, e a minha família está bem, eu tenho saúde e tudo mais, tá certo, Senhor. Cuida dos outros pobres irmãos que estão precisando. Não dê atenção para mim, eu sou bem. Volta os olhos para ele. O Norberto mencionou. Culto de oração é um culto pouco frequentado. Por quê? Porque os crentes têm uma tendência pecaminosa de não priorizar a oração, não entender que é um culto tão importante como os demais. O que mais? Outros defeitos da igreja? Fofoca. Hã? Não sei se em todas as igrejas, mas acho que fofoca. Fofoca. Em todas as igrejas, em todos os Bragança não tem fofoca. Vocês têm. Não, em São Paulo. Eu entendi. Tem fofoca na igreja ou não? Tem fofoca na igreja. Mas os irmãos disseram que a igreja é amorosa e viva. A língua também é viva. O vivo, entendi. O vivo é a língua viva. Irmãos, Tem um outro defeito na sede. Acho que a sede cama a congregação não está muito ok. Entendi. O pastor Marcos está mencionando, nos cultos da sede, em São Paulo, os irmãos não cantam com tanta vontade, com tanta convicção, com tanta alegria. Isso é um problema? É um problema. Sabe por quê? Porque se por um instante acontecesse uma coisa, um êxtase, realmente um milagre extraordinário do culto, e aquele púlpito sumisse da frente, pastor Marcos, pastor Thomas, Nicolas, todo mundo desaparecesse, e aparecesse o trono de Deus, e ele falasse, cante, preste o seu culto. Aí você ia ver como você ia mudar. Você ia mudar a maneira como você cultua. Mas o fato não estou vendo, parece que eu estou cantando para homens. Eu sei o que é isso. No sábado eu estou nos Jovens em Bragança. E a minha vontade é filmá-los enquanto eles cantam. É inacreditável. Canta assim com a mão. Olha. Aí nós vamos cantar 3 músicas. Canta a primeira, sai para beber água. Mas é capaz de sentar no cinema e assistir 2 horas de filme? A bexiga no cinema? Ela recebe alguma coisa sobrenatural. Mas na igreja é um problema. Vamos falar que é o diabo, não é? O demônio da incontinência. Não é assim. 2 pecados que nós temos que tomar cuidado para que a nossa igreja continue tendo de alegria. Fuja da soberba. Cuidado com a atitude de autossuficiência. Não preciso de mais nada, precisamos sim. Mantenha sempre sua busca por Deus. Mantenha sempre sua devoção. Mantenha uma vida de oração. Não ache que você já está pronto. O último pecado, perigoso pecado. O texto continua. Porque estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí logo aparece assim. E nem sabes. É assim que está na versão de vocês? E não sabes. Outras versões, como é que são? E não reconheces. O que mais? E não sabes. Sabe o que significa isso? Jesus fala, vocês disseram sobre si mesmo, vocês são isso.
somos assim, tal, tal, tal. E nem sabes o que vocês realmente são. Qual é o pecado? Insensibilidade. Soberba, autossuficiência e insensibilidade. A insensibilidade faz com que você não perceba o que de fato você é. E no caso dessa igreja, Jesus arrebentou com a igreja. Lembra as 3 fontes de riqueza? Qual era? Banco, indústria farmacêutica e tecido. Aí Jesus disse para eles assim: e vocês se acham tudo isso e nem sabem o que vocês de fato são. Eu, testemunha fiel, vou dizer o que vocês são. Qual é a primeira coisa que Jesus chama eles? Hã? Eu não sei as versões que estão aí. Pobres. E aí Jesus fala miseráveis. Mas eles diziam que eram? Qual é a pior coisa para você chamar alguém rico? Quer ofender ele? Chama ele do quê? Quer ofender mais? Chama ele do quê? O miserável aí, as duas palavras aparecem. Você tem o pobre e você tem o miserável, que é o que está abaixo da linha da pobreza. Jesus fala assim: é isso, vocês se acham isso e não sabem o que de fato vocês são. Vocês são pobres e miseráveis. E Jesus usa uma palavra que muitas vezes é aplicada a alguém que está mendigando. É isso que vocês são. Vocês se acham muito, mas olha o que de fato vocês são. É insensível. O insensível não consegue perceber o que é. Já falou para alguém alguma coisa para a pessoa mudar e a pessoa fala: não, eu não vejo isso na minha vida. Olha, pastores sofrem muito com isso. Nós, às vezes, exortamos, aconselhamos, apontamos um problema. E quantas vezes a pessoa olha e fala assim: mas eu não concordo. Eu não vejo isso na minha vida. Está todo mundo vendo, mas ele não vê. Ela não vê. Insensibilidade. O que mais Jesus falou? Vocês são pobres e miseráveis, cegos. O que eles faziam no cego? Eles faziam um colírio dissolvido, uma pomada que é aplicada no olho, melhorava. Jesus diz assim: vocês que abrem os olhos das pessoas são cegos. Ele está falando para incrédulos ou para crentes? É possível ter crentes que querem abrir os olhos das pessoas e Jesus fala: mas vocês não enxergam nem sobre o seu olho. Já foi falar para alguém assim, a pessoa te repreendeu? Já teve a triste experiência de falar uma coisa, falou: mas você está falando da minha vida, mas você já viu na sua? Então tome cuidado para você não ser tão insensível que você vai para a igreja como o grande xerife, a grande xerifa. E aí você fala assim: agora eu vou fazer todo mundo nessa igreja andar na linha. E aí você fala: eu vou colocar todo mundo na linha. E você deve cobrar seus irmãos, exortá-los à mudança? Deve. Mas cuidado para que enquanto você faz isso, o apóstolo Paulo várias vezes disse, para que eu não caia naquilo que eu mesmo estou cobrando. Para que eu não tropece nessa área. Então não seja um cego querendo corrigir, abrir os olhos das pessoas. Isso é tolice. Se você tem um péssimo testemunho no seu trabalho, se você no seu trabalho mente, se você no seu trabalho é corrupto, se você no seu trabalho é fofoqueiro, é briguento, não vai de repente no momento do dia lá querer dar uma de santo e falar certas coisas. A pessoa vai te humilhar. Ela vai te humilhar. E o que tem de crente assim, ó, que quando a pessoa se diz crente, a pior coisa que pode acontecer para o crente, uma das piores, é quando você se diz crente, a pessoa fala assim: sério? Fala: eu sou. E a pessoa fala assim: ah, para de brincar. Você fala: não, eu sou mesmo. Você tem certezas? Sou. E a pessoa fala assim: eu também. O que é isso? Eu conheci uma moça, ela estudou 4 anos na faculdade. E ela me contou que em 4 anos estudou junto com outra moça. E só descobriram que as duas eram crentes no final do 4º ano. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito de errado. Insensibilidade. Jesus chama mais uma coisa. Eles eram ricos e chamam de pobre. Vocês abrem os olhos, mas são cegos. Qual é a última coisa? Eles tingiam roupa. Jesus falou: vocês que cobrem as pessoas estão totalmente desprovidos diante de mim. Vocês que querem encobrir, colocando roupa preta para encobrir a vergonha de vocês, que muitas vezes é traduzido assim, Jesus fala assim: só existe um jeito de você se cobrir adequadamente, é com a vestimenta que eu dou. Hoje eu não tenho tempo de continuar nesse texto, mas a solução para esses 3 pecados, soberba, autossuficiência e insensibilidade, o próprio Jesus oferece nos textos adiante. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, a verdadeira riqueza, a riqueza espiritual vem de mim. Eu, colírio, unjo os seus olhos. O colírio que eu dou vai fazer você enxergar como você realmente é.
e adquira de mim roupas brancas. Ah, mas roupa branca para minha esposa. Não, a roupa que eu vou dar vai cobrir a vergonha de vocês. Ser zeloso e se arrepende. E ele vai falar assim, porque eu repreendo a todos quanto amo. É isso que a nossa igreja tem que zelar, para que muitos dias da alegria venham. Soberba, autossuficiência e insensibilidade tem que ser tirados de mim. Eu mencionei, o pastor Marcos citou no começo, uma das coisas desse texto aí que é mais mal usada, no final do texto ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele e ele comigo. Normalmente esse texto é usado para evangelismo. Jesus batendo na porta do coração, não. Mas nada mais longe do que isso. Esse texto não está falando de evangelismo. Como é que você sabe disso? Como é que eu sei? O texto diz assim, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. E aí ele termina dizendo, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Está falando para crente ou para incrédulo? Está falando para crente. Não é um versículo de evangelismo. Jesus simplesmente diz para aquela igreja o seguinte, vocês conseguiram estabelecer um estilo de vida que me colocaram do lado de fora. Vocês são crentes vivendo numa aberração total. Me colocaram para fora. E é possível, meus irmãos, que numa igreja viva, bíblica, valorosa, uma igreja que zela por tantas coisas nobres, muitos de nós, se não dizer todos nós, em alguma área da vida, temos colocado Jesus do lado de fora. E ele tem insistido em participar. Alguns colocam Jesus fora do seu casamento. Alguns crentes colocam Jesus fora do seu namoro, fora das suas finanças, fora da sua vida devocional, fora da administração do seu tempo. Avalie a sua vida nesse dia e reflita, será que eu tenho colocado Jesus fora da minha vida em alguma dessas áreas? Porque ele continua batendo, e se você abrir a porta, ele vai entrar. E não vai tirar você de lá, não vai te salvar. Ele fala, eu cearei com você, eu vou ter comunhão com você. O nosso Senhor quer que a nossa igreja realmente seja tudo isso que vocês falaram. E nunca se esquecendo que esses 3 pecados estão sempre à espreita, mesmo das igrejas bíblicas. Ok? Vamos orar? Baixe sua cabeça um instante. Pai, nós te agradecemos. Nós gostamos de ouvir todas as verdades que foram ditas a respeito dessa igreja. Mas nós entendemos de maneira muito clara por esse texto que o que importa no final não é o que nós pensamos de nós. Não é aquilo que nós dizemos, não é aquilo que a maioria pensa. O que realmente importa é o que o Senhor diz de nós. Por isso, a nossa súplica é que o Senhor nos ajude a não sermos soberbos, a não olharmos para as qualidades da igreja. E por causa dessas qualidades que são bonitas, nos tornarmos pessoas tão arrogantes, a ponto de deixarmos a comunhão com o próprio Deus da igreja. Nos ajuda a nunca sermos insensíveis nem autossuficientes. Por melhores que sejamos, nos ensina. Nós sempre precisaremos de Ti. Em tudo. Tua palavra nos ensina que sem Ti nada podemos fazer. E por favor, talvez um dos maiores perigos seja a insensibilidade, porque é possível ouvirmos essa exortação nessa manhã e olharmos e falar, isso não se aplica a mim. Não, eu não sou nada disso. Eu não tenho problema nenhum na minha vida. Ou pensar que a nossa igreja é tão perfeita que não tem nada para mudar. Não nos deixa ser insensíveis. Que nós sempre sejamos dispostos a mudar. Minha súplica é que os cultos de oração, como foi mencionado, sejam cultos mais frequentados. Não porque o Senhor precisa, mas é porque nós precisamos. E quando nós cantarmos nas 3 igrejas, haja em nós um desejo, um coração pulsante de alegria, verdadeiro entusiasmo, Senhor. Não deixa nós apenas cantarmos uma formalidade da boca para fora. Nos torna realmente, como foi dito aqui, uma igreja viva, pulsante, contagiante. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. E nós estamos com esperança que muitas coisas boas ainda estão pela frente. Muito obrigado pelo seu doce nome, que nos conforte e nos guie. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia.